Poder em Foco está de volta, hoje com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, o senhor já é agora líder do PSL, seu partido, na Câmara dos Deputados. O que o senhor pretende fazer exatamente agora e no ano que vem, liderando a segunda maior bancada da Câmara? Débora, é motivo de muita satisfação, muito orgulho, né? Mas também de muita responsabilidade. A esmagadora maioria desses 52 deputados vão chegar novinhos na Câmara. Então a gente vai ter que ter um trabalho com eles ali para mostrar como é que as coisas funcionam e também ter uma assessoria de peso. O PSL vai ter condições de nomear diversos cargos para assessoria de plenário, assessoria de comissões, assessoria de imprensa. Então a gente vai ter que colocar uma equipe muito boa para que esses deputados não venham a cair em armadilhas. Eu não estou falando em armadilha de corrupção, não. Estou falando de armadilha de saber como é que o projeto anda, para não dar uma declaração errada para a imprensa, que depois ele possa vir a ter que se desculpar. Então, é bastante nesse sentido. O que o senhor diria para um deputado do PSL novato que vai começar no ano que vem? Para chegar devagar. Para primeiro fazer uma espécie de estágio, dar uns 2, 3 meses iniciais, veja quem é quem, veja como é que as coisas funcionam na casa, porque senão ele pode até se queimar diante dos seus colegas de parlamento, que depois vão ser as pessoas que vão votar os projetos deles. O que é uma atitude que queima um deputado lá dentro, por exemplo? Generalizar, por exemplo, o Congresso Nacional inteiro como sendo corrupto, por exemplo. Chegar com sangue nos olhos, esbravejando, dando coice em todo mundo, acaba assim até meio que se isolando. Então é tomar cuidado, é como eu falei aqui, o mandato do deputado pertence aos seus eleitores, ele presta satisfação aos seus eleitores e quem cabe a fiscalizar são os eleitores e o Ministério Público. Nós, deputados, cabe a nós fazer as leis, fazer as CPIs, dar satisfação ao povo, enfim, a conduta típica nossa. Então, o conselho maior que eu dou, Débora, é para chegar devagar, ver como é que a banda toca, conheça quem é quem, que aí depois o trabalho naturalmente começa a fluir. Deputado. Foi o que eu fiz quando cheguei lá. Eu tive o privilégio de ter um pai ao lado, né, no gabinete do lado, para me orientar. Mas no começo, sapatinho, ver como é que é, depois bota as asinhas de fora. Esse conselho de chegar devagar vale, por exemplo, para a deputada Joyce, que foi a deputada eleita por São Paulo mais bem votada, que nos bastidores do PSL criou um certo conflito por já se lançar como candidata à presidência da Câmara. Esse conselho vale para ela? Joyce Hasselmann. A Joyce, na verdade, ela estava com a intenção de liderar o PSL, né? A Joyce, na verdade, esse conselho não vale tanto para ela, por quê? Porque ela já respira política. Ela já conhece os bastidores da política, ela sabe como é que a banda toca. Então, com certeza, ela vai chegar com mais autonomia, vamos dizer assim. Ela sabe, ela tem noção do peso da palavra dela, da responsabilidade, do trato com a imprensa, coisa que a maioria dos outros deputados não tem. Então, por exemplo, um deputado que veio, por exemplo, da polícia, ele sabe fazer polícia, ele manja ali de segurança pública. Agora, talvez não entenda tanto de uma pauta econômica, de uma pauta do agronegócio, enfim. Esse é o tipo de conselho que Mas já chegar querendo ser presidente da Câmara não é uma tentativa ousada, vamos dizer assim? Com certeza é ousado. Mas também eu não vejo com maus olhos, não. É até um bom sinal de ambição, de que a pessoa quer chegar, quer fazer, quer acontecer. Isso daí é bom. O problema é que, por exemplo, como não houve uma conversa prévia com os demais parlamentares, isso pode trazer algum desgaste, algum ruído na comunicação. Então é importante que todos nós tenhamos reuniões periódicas para saber o que cada um quer, para um apoiar o outro. Quem sabe ela não esteja, por exemplo, querendo uma presidência da CCJ, chegue com a gente para conversar, olha, gente, eu quero ser presidente da CCJ, alguém tem alguma coisa contra, mais alguém quer isso? E, de repente, forme-se ali uma unanimidade e todos apoiem ela e ela chegue com mais força para pleitear um cargo de presidente. Só para explicar, a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Que é a mais importante da Câmara, porque todos os projetos de lei passam por lá. Passa por ela. Vocês vão fazer um treinamento para esses deputados novatos, a família Bolsonaro? Como é que vai ser essa? Eu estou pretendendo sim, Constança. Inclusive, eu estou pretendendo, em nível de cogitação ainda, levar uma boa parte deles para os Estados Unidos para que tenham aulas com o professor Olavo de Carvalho. Porque ele é que é a base filosófica de toda essa virada conservadora que nós temos. Se hoje o Jair Bolsonaro é eleito, é porque o professor Olavo de Carvalho lá atrás estava abrindo caminho. E quem não conhece ele, por favor, acessa no YouTube,
faça o curso de filosofia do professor Olavo, que vai valer muito a pena. E leia também, aproveitar que o Felipe Moura Brasil está aqui na minha frente, leia o livro do professor Olavo, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Na verdade, é uma coletânea de artigos do professor Olavo e que serve muito bem para você entender a guerra cultural que nós estamos vivendo. Agora o senhor explica por que o senhor falou do Felipe. Eu falei do Felipe porque ele é que organizou esses artigos do livro. Tá não certo. é um merchandising não, mas por acaso está aqui na minha frente e aproveito até para elogiar. Parabéns, Felipe, pelo trabalho. Obrigado, não fui eu que falei. Deputado, voltando aqui para a pauta da segurança pública, essa questão de abater criminosos armados com fuzil está sendo muito discutida lá no Rio de Janeiro. O governador eleito Wilson Witzel propôs isso durante a campanha, a população fluminense votou nele, ele venceu o Eduardo Paes. Agora, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que é ilegal, que precisaria passar pelo crivo das leis. O governador se baseia no artigo 25 do Código Penal, que entende como legítima defesa quem repele injusta agressão atual ou iminente. E aí existe toda uma discussão sobre esse iminente, de o bandido estar armado de fuzil, logo ele está pronto para fazer alguma coisa e poderia ser abatido. Agora, isso poderia ser levado também para a Câmara dos Deputados, para virar uma lei de uma forma mais clara que autorize isso. E o senhor, como deputado federal de São Paulo, sendo o governador eleito João Dória, tendo apoiado o Jair Bolsonaro, poderia fazer uma parceria para também isso acontecer aqui? Com certeza, Felipe. Eu acredito que ao lado da pauta econômica, a pauta da segurança pública vai ter uma prioridade nesse início de governo Jair Bolsonaro. Nós queremos acabar com essas discussões jurídicas e colocar um texto onde fique bem claro que aquele marginal com um fuzil já representa uma ameaça, não é só o cidadão, não é apenas um crime. Isso aí é um atentado à soberania. A gente está falando de armas de guerra. E a gente tem que se valer, além de tudo, da superioridade bélica do Estado. Porque o texto fala, né, que a reação tem que ser moderada, usando-se dos meios necessários e tal, e tal, e tal. Então, por exemplo, um bandido que venha de pistola, teoricamente, do outro lado não pode ter um tanque de guerra. Tem que ter um policial também com uma pistola. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que focar no seguinte, quem é que está errado? É o traficante, é o bandido que está com um fuzil na mão. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que em Israel ou nos Estados Unidos você vai ver uma cena como nós vimos no Complexo do Alemão ou na Rocinha, de 100 marginais com arma longa atravessando o meio da cidade? Isso daí por si só já coloca a gente numa situação de guerra. E eu relembro aqui um vídeo que é pouco mostrado do general Heleno, ele mostrando como que foi pacificado o Haiti. Lembrando que o general Heleno cumpriu, né, a força de paz, que contou com as tropas brasileiras e pacificou o Haiti. Ele falava o seguinte, que às vezes os juízes incursionavam junto com as forças armadas dentro dos locais conflagrados pelo crime. Então, na hora, o juiz já avaliava se era um caso de legítima defesa, ou se falava, não, espera um pouco mais, porque se for apertado o gatilho aqui, vai ser execução. Então, eu acho que é um tema para a gente começar a discutir, Felipe, mas eu acho que todo mundo sabe que ninguém vai comprar um pão na padaria com um fuzil na mão, né? Quem está com um fuzil na mão está ali para cometer um crime, sabe que é errado e muito mais perigoso é deixar essa pessoa livre. Eu sou a favor da visão do governador Wilson Witzel e eu acho que é o caso sim de abater os marginais que estejam armados com fuzil. Deputado, mas quem não quer vocês ser querem abatido é só não estar de fuzil. Deputado, mas vocês querem isso a âmbito federal? Porque o Felipe citou os governadores, mas vocês querem discutir isso na Câmara dos Deputados, que uma lei como essa valeria para todo o país, é isso? Com certeza, para todo o Brasil. Fala-se muito no Rio de Janeiro, mas todo o Brasil tem problemas com criminalidade. Notoriamente também os estados do Nordeste, né, o Ceará, Fortaleza tem despontado nesse sentido, então valeria assim para todo o Brasil. A questão dos governadores é que nós teríamos um apoio forte para que eles pressionassem os deputados federais dos seus estados a votarem favorável a essa matéria. É só a gente ver, Nolasco, quanto mais você vai vendo as leis que favorecem ao bandido, mais eles vão ficando à vontade e vai acompanhando também a curva de homicídios. Você tem tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, visita íntima, progride com um sexto da pena. Se for uma pena abaixo de 8 anos, começa no semiaberto, tem indulto de Natal, tem saidão. Poxa, o bandido ele é um agente racional igualzinho a nós. Antes dele cometer o crime, ele avalia os riscos. E hoje em dia está muito fácil ele virar bandido. A gente tem que inverter essa lógica e dar o amparo legal para a polícia trabalhar. Deputado, o senhor acredita na remissão de um preso?
Eu acredito sim, prezada Débora, eu acho que ele pode sim se redimir e ser outra pessoa. Agora, cabe a ele fazer isso. O Estado, o que eu vejo muitas das vezes, é gastando uma energia achando que o preso entrou na vida do crime porque ele não teve educação, porque ele não teve uma oportunidade de emprego. Aí o que o Estado faz? Usa uma política de direitos humanos para ensinar um ofício para ele, qualquer que seja. Carpinteiro, para ele, achando que ele vai sair da prisão e começar naquele trabalho. Ledo engano, Débora. O bandido, o criminoso, ele tem uma deturpação de valores. Ele mata sorrindo. E do mesmo lugar onde nasce o bandido, nasce uma maioria de trabalhadores. Então, de forma nenhuma, a gente pode admitir que a pobreza é causa do crime. Agora, se o bandido começar a ter remorso, sentir o mal que ele fez, dando cocaína para uma família, assassinando outra, ele vai sair da cadeia uma pessoa melhor e certamente não vai reincidir. Então é nisso que eu acredito. É por isso, Débora, que a maioria dos casos de sucesso na remissão são feitos pelas igrejas dentro dos presídios. Por quê? Porque faz uma nova concepção de valores na cabeça daquela pessoa. Então ele começa a aprender, não matarás, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, não roubarás, e sai dali uma outra pessoa. Tá certo. O Poder em Foco faz mais uma pausa e volta daqui a pouquinho, não sai daí.